Por favor, abra a sua Bíblia na segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, 2 Timóteo capítulo 1, a partir do versículo 8. Não te envergonhes, portanto, do testemunho do nosso Senhor, nem do seu encarcerado, que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos, e manifestada agora pelo aparecimento de nosso Salvador, Cristo Jesus, o qual não só destruiu a morte, como trouxe à luz a vida e a imortalidade mediante o Evangelho, para o qual eu fui designado pregador e apóstolo e mestre. E por isso estou sofrendo estas coisas. Todavia não me envergonho, porque sei em quem tenho crido. Estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Meus irmãos, desde que o pecado entrou no mundo, um desejo, ele passou a tomar conta do coração de todos os seres humanos. E é o desejo de popularidade, o desejo que nós temos de sermos populares. Todos nós padecemos deste mal, o desejo de que as pessoas gostem de nós, que as pessoas nos queiram bem. Nós não gostamos da ideia de que alguém possa não gostar de nós. O desejo da popularidade, ele está no coração de todos nós. Todos nós queremos ser unanimidade. Todos nós queremos que todos gostem de nós. A Bíblia chama isso de temor do homem. A Bíblia dá esse nome a esse desejo que há no nosso coração, o temor do homem. E o que é o temor do homem? O que é temer as pessoas? É o medo de que as pessoas pensem algo negativo a meu respeito, de que as pessoas tenham um pensamento ruim a meu próprio respeito. Nós chamamos isso de reputação, nós zelamos pela nossa reputação, nós zelamos pela nossa imagem. Nós nos perguntamos como as pessoas estão nos vendo, como elas estão nos observando, como nós somos aos seus olhos. Nós parecemos bons aos olhos das pessoas? Como elas nos observam? Nós nos parecemos bonitos a elas? Nós nos parecemos inteligentes a elas? Nós nos parecemos importantes a elas? Como é o pensamento das pessoas a nosso respeito? Elas veem algum valor em nós? Isso foi visto, irmãos, imediatamente após Adão ter comido o fruto que não era para ter comido lá no jardim. Gênesis capítulo 3, versículo 6, vai dizer que a mulher viu que a árvore era agradável aos olhos, desejável para se comer, boa para dar entendimento, comeu do fruto e deu também ao seu marido, e ele comeu. Gênesis capítulo 3, versículo 6, e o versículo 7 vai dizer: então se abriram os olhos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira, e fizeram cintas para si. Imediatamente eles se cobriram um perante o outro. Imediatamente eles começaram a proteger a sua imagem um perante o outro. Foi constrangedor agora estar exposto um perante o outro. Então eles começaram a se proteger. E esta tem sido a sina de todos os seres humanos desde aquele dia. Nós nos protegemos ao máximo das pessoas. Todos nós temos a nossa roupa feita de folha de figueira. Todos nós nos protegemos de alguma forma. Nós estamos sempre cuidando para que as pessoas nos vejam com bons olhos. Nós estamos sempre zelando por isso. Nós estamos sempre nos cobrindo de alguma forma perante as pessoas. Muitos dizem que não se importam com o que as pessoas pensem a seu respeito, mas isso não é verdade. A pessoa que diz isso, ela simplesmente deseja que as pessoas pensem que elas não se importam com o que elas pensam. Então, de alguma forma, elas se importam com o que elas pensam. Não há uma pessoa que não se importe com o que os outros pensem a seu respeito.
Então a nossa vida, ela é muito definida pelo temor que nós temos do que as pessoas vão pensar de nós. Muito mais do que nós imaginamos, muito mais do que nós estamos dispostos a admitir. Eu li num livro, irmãos, escrito por Ed Welch. Ed Welch é um autor de vários livros na área de aconselhamento bíblico, e num dos seus livros ele conta o seu próprio testemunho. Ele conta que quando ele era um jovem aluno do ensino médio, ele participou de uma cerimônia para entrega de vários prêmios, e dentre aqueles prêmios estava o prêmio do melhor aluno daquele ano no ensino médio da escola onde ele estudava. E no auditório da escola haviam cerca de 2.000 alunos do ensino médio. O auditório estava lotado e ele concorria ao principal prêmio de melhor aluno do ano, naquele ano, naquele dia. E aí alguns pensamentos começaram a ocupar a sua mente. E ele olhando ali para aquele auditório lotado, ele sentado lá atrás, ele disse que gostava de sentar atrás, e parecia que havia 2 quilômetros de distância de onde ele estava sentado até o palco, onde se ele ganhasse, ele teria que subir para receber o prêmio. Então alguns pensamentos começaram a tomar conta de sua mente, e ele pensou: eu acho que eu não quero ganhar esse prêmio. Eu acho que eu não quero. Como as pessoas vão me ver caminhando por esse longo corredor até chegar lá à frente? Todo mundo vai ficar me olhando. Será que elas vão começar a pensar que eu ando de um jeito engraçado? E se eu tropeçar e cair na frente de todo mundo? Que vergonha isso não será? Imagine as pessoas me vendo, e ainda aquela moça pela qual eu estou interessado, imagina, ela me vendo, subindo, tropeçando e caindo na frente de todo mundo. Eu acho que eu não quero ganhar esse prêmio. Será que alguém vai pensar que eu sou um idiota ao me olhar indo lá para frente? E as pessoas que estão concorrendo a esse prêmio comigo? E se eu ganhar no lugar delas, o que elas vão pensar de mim? Qual é a imagem que elas farão a meu próprio respeito? Quer saber? Eu não quero ganhar esse prêmio. E aí ele conta que lá na sua cadeira, sentado lá atrás, ele fez uma oração: Deus, por favor, não permita que eu ganhe esse prêmio. E ele ficou lá. Depois do anúncio de alguns prêmios menos importantes, o diretor da escola subiu ao palco para anunciar o ganhador do prêmio principal naquele dia, prêmio este, o qual ele concorria. E aí o diretor começou a descrever o ganhador, e fez algumas piadinhas, e começou a contar algumas coisas engraçadas, e a descrição não se parecia muito com ele, mas era geral o suficiente para que ele se encaixasse naquela descrição. Então ele começou a pensar, pode ser que ele esteja falando de mim, pode ser que seja eu o ganhador. Aí ele começou a suar, ele travou na sua cadeira, porque ele não queria demonstrar para as pessoas que ele estava interessado em ganhar o prêmio, ele não queria que parecesse que ele estava interessado, e ele ficou travado na sua cadeira. E aí de repente o diretor vai anunciar o ganhador do prêmio, e Ed Welch estava lá na sua cadeira ouvindo, travado, suando, e o diretor então anuncia: e o vencedor é Ricardo Fernandes. Qual foi a reação de Ed Welch ao ouvir o ganhador do prêmio? Ricardo Fernandes? Ricardo Fernandes? Eu não posso acreditar. Nós nem mesmo sabíamos que ele era concorrente a esse prêmio, ele que ganhou. Eu não ganhei, e agora? O que as pessoas vão pensar de mim? O que vão pensar a meu respeito? Eu me sinto um fracasso total. Todos sabiam que eu era o candidato ao prêmio principal, e eu não ganhei, e agora o que as pessoas vão pensar? Que perdedor que eu sou. E aí ele conta que ele sentiu vergonha de voltar para a sala de aula, vergonha de enfrentar a sua própria sala. E ele percebeu então que ele era controlado pelo que as pessoas pensavam a seu respeito, que ele era controlado pelo temor do homem. Desde a entrada do pecado neste mundo, irmãos, todos nós temos isso. Nós não admitimos, mas muitos de nós se vestiram neste culto pensando no que as pessoas vão pensar de você. Nós nos vestimos para agradar pessoas.
Nós nos vestimos cuidando da nossa imagem para que as pessoas não pensem a respeito de nós menos do que nós achamos que merecemos que as pessoas pensem a respeito de nós. Muitos de nós viemos para este culto hoje à noite, vestidos pensando no que as pessoas vão pensar de nós, preocupados com a nossa reputação perante as pessoas. Muitas vezes, quando nós somos chamados para orar aqui na frente, na igreja, a gente sai do nosso banco e vem aqui para orar, e uma luta é travada no nosso coração. E essa luta travada no nosso coração, ela quer dizer, veja como você é uma pessoa importante, você foi chamado para orar lá na frente. Olha como você é importante. Mas ao mesmo tempo tem o outro lado desta luta que diz, e se eu não orar direito? E se eu gaguejar lá na frente? E se as minhas palavras não soarem conexas? Que vergonha que será? E aí chega aqui, irmãos, veja como nós somos fracos, como nós precisamos da graça de Deus mesmo. Porque chega aqui e a gente ora para as pessoas. Nós não oramos para Deus. Nós ficamos nessa luta que é travada no nosso coração, o medo que nós temos das pessoas, o medo de sermos envergonhados perante as pessoas. Porque isso aconteceu no coração humano desde que Adão e Eva pecaram. Nós sofremos, irmãos, a pressão do grupo. Nós queremos ser bem-quistos pela maioria. Nós queremos fazer sucesso no grupo. Nós não queremos estar na minoria. Nós não queremos fazer parte da minoria. Nós queremos estar com a maioria. Jovens, irmãos, jovens muitas vezes iniciam suas vidas nas drogas porque eles têm medo do grupo. Eles estragam suas vidas. Eles são escravizados pelo pecado, porque eles não tiveram coragem de ser diferente do grupo. Irmãos, isso é quase que unanimidade. A iniciação no mundo das drogas se dá por causa de um grupo de pessoas, e eu não quis ser diferente daquele grupo. Eu me enfraqueci, me acovardei perante aquele grupo, e a minha vida foi estabelecida de uma forma tão degradante, tão degradante. É o efeito do pecado, irmãos. Nós sentimos vergonha de fazermos parte da minoria. Por isso que moda pega, já percebeu como moda pega? É incrível, irmãos. Eu tenho guardado na minha casa o terno com o qual eu casei. Eu não caibo mais dentro dele, obviamente. Mas mesmo que eu coubesse, eu não teria coragem de usá-lo hoje aqui. Ele é ridículo. Mas quem disse que ele é ridículo? A maioria. A maioria não me permite mais usá-lo. A maioria não me deixa. E você vem me dizer que você é livre para fazer o que você quer. Nem a roupa que você escolhe para vestir, você é livre para escolher. Há um grupo te pressionando e você tem vergonha desse grupo. E você não decide nada na sua vida. Isso é um mal, irmãos, que o pecado causou em nós. As roupas, irmãos, adornos que nós usamos, eles logo são copiados, são porque as pessoas querem estar sempre com a maioria. E nós temos vergonha de ficar no grupo da minoria. Sofremos porque o medo das pessoas dirige as nossas vidas. Esse é o nosso sofrimento. Timóteo estava desanimado, e uma das causas do desânimo de Timóteo era o medo que ele estava sentindo das pessoas. Nesta passagem, o apóstolo Paulo está lidando com o desânimo dele, com o temor de Timóteo. Timóteo estava se sentindo envergonhado, e por isso que o mandamento do apóstolo Paulo para ele, vai dizer, não te envergonhes do testemunho do nosso Senhor, nem do seu encarcerado que sou eu. E a força deste mandamento aqui, irmãos, é um mandamento que a ideia dele é parar algo que está em andamento. Então, quando ele diz aqui, não te envergonhes, é como se ele estivesse dizendo, pare de ficar envergonhado, porque Timóteo já estava envergonhado. Ele já estava sentindo vergonha.
Ele já estava olhando para as pessoas e se sentindo pressionado pelas pessoas. E então o apóstolo Paulo dá esse mandamento para ele, como seu pai na fé, como um apóstolo de Cristo Jesus, como alguém que tinha autoridade sobre a vida dele. Ele diz: não te envergonhes, portanto, do testemunho do nosso Senhor, nem do seu encarcerado que sou eu, porque o medo das pessoas estava começando a dirigir a vida de Timóteo e até mesmo o seu ministério. Então Paulo, em seu cuidado com Timóteo, dá esse mandamento para ele: não te envergonhes do testemunho do nosso Senhor, nem do seu encarcerado que sou eu. E Paulo acrescenta: participa comigo do sofrimento a favor do Evangelho. Paulo é muito claro com Timóteo aqui. Paulo está dizendo para Timóteo: Timóteo, nós vamos sofrer se nós nos posicionarmos ao lado do Evangelho. Haverá um sofrimento para nós, se nós quisermos ficar a favor do Evangelho. Deus não nos engana, meus irmãos. Deus não mente para nós. O chamado do Evangelho é um chamado ao sofrimento. Deus nunca mentiu para você. Se posicionar ao lado do Evangelho é estar disposto a sofrer. E o apóstolo Paulo então diz: não te envergonhes do testemunho do nosso Senhor, nem do seu encarcerado que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho. Sabe o que Paulo está dizendo para Timóteo? Timóteo, prepare-se para sofrer. Prepare-se, não há outra opção. E por que nós vamos sofrer? Porque o Evangelho é um chamado ao sofrimento. Porque grande parte do nosso sofrimento, irmãos, é causado pelo medo que nós temos do que as pessoas pensam de nós. O sofrimento do Evangelho está estritamente ligado ao medo que nós temos do que as pessoas pensam de nós. Porque os ensinos do Evangelho derrubam a nossa imagem perante as pessoas. Os ensinos do Evangelho derrubam a nossa reputação para esse mundo aqui perante as pessoas. As pessoas pensam que nós somos ridículos. Este mundo pensa, irmãos, que nós somos atrasados. Este mundo pensa que nós somos incapazes de pensar corretamente, que nós não queremos pensar. Pensam que nós não acompanhamos a evolução das coisas. Nós estudamos a carta de 1 Timóteo aqui. Nós vimos todos aqueles ensinos que o apóstolo Paulo encorajou Timóteo a pregar, a ensinar o tempo todo. Então, quando ele fala aqui do testemunho do nosso Senhor, são todos os ensinos que emanam da cruz de Cristo. E hoje, nesse mundo em que nós vivemos, nós somos pressionados, nós tendemos a ter vergonha das pessoas por aquilo que nós cremos no Evangelho. Aquilo que a carta de 1 Timóteo, por exemplo, ensinou. O que é um homem segundo Deus, o que é uma mulher segundo Deus, o que é um casamento segundo Deus, o que é uma família segundo Deus, como devemos educar os nossos filhos segundo Deus, como devemos conduzir os nossos casamentos segundo Deus, como uma mulher deve se portar diante de Deus, como um homem deve se portar diante de Deus. Quando nós começamos a defender essas coisas no mundo hoje, muitos de nós não têm coragem de defender, porque nós temos vergonha das pessoas. Nós temos medo das pessoas. E aí o nosso Evangelho, a nossa vida acaba sendo pressionada e nós deixamos de viver essas coisas por medo das pessoas, por vergonha das pessoas. Eu me lembro, irmãos, antes de ser o pastor aqui dessa igreja, eu fui bancário. Trabalhei no Banco Real, que já nem existe mais. Veja como era importante para o Banco Real. E eu me lembro que tinha época que eu tinha que trabalhar com o público lá. Parte eu trabalhei na parte interna, parte eu trabalhei atendendo o público. E quando eu tinha que trabalhar com o público, chegavam mulheres para eu atender. E eu via como as mulheres tinham vergonha de dizer que elas eram donas de casa, já naquela época. Elas tinham vergonha. Quando eu tinha que dizer qual a sua profissão? Dona de casa. E a Bíblia nos ensina que a mulher sábia
edifica a sua casa. Provérbios capítulo 14, versículo 1. A rixosa com as próprias mãos a derruba. A Bíblia nos ensina que o ensino do Evangelho é ensinar uma mulher como ser boa dona de casa, para que a palavra de Deus não seja difamada. Mas nós temos vergonha disso hoje. Não podemos falar desse assunto. O mundo mudou muito para nós falarmos dessas coisas. O mundo está muito diferente para a gente ainda ficar batendo nesta tecla. Quando eu leio a carta de Paulo a Timóteo, irmãos, eu me sinto na pele de Timóteo. Falo, Senhor, é verdade. Para nós negarmos o Senhor, negarmos o Evangelho, é tão fácil. Tão fácil a gente começar a abandonar essas coisas e pensarmos em coisas populares. Nós não queremos que a nossa imagem caia perante as pessoas, nós queremos manter a nossa imagem elevada perante as pessoas. Então a causa do sofrimento, irmãos, é o que nós pensamos, que as pessoas pensam a respeito de nós queremos cuidar disso. Mas isso não condiz com o Evangelho. O apóstolo Paulo diz, Timóteo, não tem outro jeito. Se você ficar a favor do Evangelho, você vai sofrer. Então esteja preparado para sofrer. Sabe por quê? Porque o Evangelho, a mensagem da cruz, é escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Ele já havia escrito isso em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 23. Então quando ele diz que ela é escândalo para os judeus, sabe o que ele quer dizer? Os judeus, quando olharam para Jesus na cruz, ele fala, que vergonha esse homem nessa cruz, que fim lastimável que ele está tendo. Disse que era filho de Deus. Se ele é filho de Deus, mesmo que desça dessa cruz e nós creremos nele, ajudou tantas pessoas e assim mesmo não pode ajudar, que vergonha ele, que fim que ele está tendo, que escândalo esta cruz. Esta era a opinião dos judeus a respeito de Jesus. E os gentios olhavam, que homem louco, que insanidade, que falta de raciocínio lógico neste homem. Por causa de suas ideias, sustentou suas ideias até esse ponto. Que loucura! Então crer em Cristo, crer no Evangelho, crer nos ensinos que emanavam da cruz de Cristo era uma vergonha total. Os judeus consideravam um escândalo, os gentios consideravam uma loucura. Então quando você crê em Cristo, as pessoas viam você desse jeito. Você crê naquele homem, você crê naquilo, você crê nesta mensagem, você ainda acha que é possível viver estas coisas? É uma vergonha total. Por esta razão, irmãos, o Evangelho vai custar muito sofrimento. E Deus não mente, Ele é muito claro nisso. Nós não teremos popularidade nesse mundo. Nós não teremos o respeito deste mundo. Porque o Evangelho é uma loucura para ele. É uma loucura para este mundo. Então, o que esta passagem nos ensina? Esta passagem nos ensina que todo crente deve estar pronto a sofrer pelo Evangelho. Todo crente deve estar pronto a sofrer pelo Evangelho. Por quê? Por que razões? O apóstolo Paulo apresenta estas razões para Timóteo. Primeiro, irmãos, porque o Evangelho, ele é o testemunho do nosso Senhor. Após dizer para Timóteo que ele reavivasse o dom de Deus que havia nele, após dizer para Timóteo que Deus não tinha nos dado espírito de covardia, mas sim de amor, mas sim de poder, mas sim de moderação, o apóstolo Paulo fala para Timóteo, não te envergonhes, portanto, do testemunho do nosso Senhor. O Evangelho, ele é o testemunho do nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo está dizendo, não tenha vergonha, Timóteo, de estar ligado ao Senhor Jesus Cristo. Não tenha vergonha do que Ele fez. Como foi dito, naqueles dias, crer em Cristo era uma grande dificuldade, porque Jesus era tido como um louco, Jesus era tido como um insignificante. Ter a sua imagem ligada ao testemunho do Senhor Jesus Cristo era uma vergonha total perante as pessoas. As pessoas faziam piadas com você, as pessoas riam de você, as pessoas consideravam os cristãos sem inteligência, uma classe inferior de pessoas. E qual foi o testemunho de Jesus? Qual foi o testemunho dele? Jesus, ele foi convicto naquilo que ele veio fazer. Ele não titubeou naquilo que ele veio fazer. Ele não tropeçou nem para a direita, nem para a esquerda. Jesus não teve qualquer insegurança e nenhuma dúvida do que ele veio fazer. Observado pelas pessoas, Jesus foi até o fim com as suas ideias.
Ele não voltou atrás em nada. Um incrédulo que observou Jesus naqueles dias, ele tinha uma convicção: ele é um louco, mas ele foi até o fim com essas suas ideias, ainda que elas sejam loucas para mim. Era assim que as pessoas viam o testemunho de Jesus. Ele era convicto em seus pensamentos, até a morte. E isso foi ridículo para as pessoas. Escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Agora, se Jesus foi convicto até o fim, mesmo tendo sido ridicularizado pelas pessoas, mesmo que isso lhe tenha causado a sua morte, o que devem fazer os seus servos? É o que Paulo diz: não te envergonhes do testemunho do nosso Senhor. Veja, Paulo diz, Ele é o nosso Senhor, nós somos seus servos, Ele que dirige a nossa vida, Ele que decide a nossa vida, nós somos seus servos, Ele é o nosso Senhor. E o que Jesus disse aos seus discípulos, como Jesus falou a esse respeito com os seus discípulos, Ele disse: se o mundo vos odeia, sabei que antes do que a vós, Ele me odiou a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como do mundo não sois, pelo contrário, dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. Lembrai-vos da palavra que vos disse: não é o servo maior do que o seu senhor. Se a mim, que sou Senhor, me odiaram, odiarão a vós também. Se guardaram a minha palavra, guardarão a vossa também. Jesus disse isso lá em João capítulo 15, a partir do versículo 18, para os seus discípulos. Então ele disse: lembra o que eu vos disse, se o mundo vos odeia, sabei que antes do que a vós, ele me odiou a mim. E o servo não é maior do que o seu Senhor. Paulo está dizendo, esse é o testemunho do nosso Senhor, nós não somos maiores do que Ele. Se Ele sofreu, por que nós não queremos sofrer? Se Ele sofreu a rejeição do mundo, se Ele não foi popular para o mundo, por que nós achamos que nós temos que gozar de alguma popularidade no mundo? Nós somos maiores do que Ele? Não é o servo maior do que o seu Senhor. E Paulo lembra Timóteo: Timóteo, esse é o testemunho do nosso Senhor. Ele é o nosso Senhor. Servos seguem seu Senhor. E Jesus foi obediente até a morte, e morte de cruz. E porque Ele é o nosso Senhor, nós não podemos ter vergonha dEle. Nós temos que segui-lo. Esse foi o testemunho de Cristo. Mas Paulo diz: não te envergonhes do testemunho do nosso Senhor, nem do seu encarcerado que sou eu. A situação de Timóteo, irmãos, ela não era fácil não, viu? Timóteo estava numa situação difícil, porque ele pregava Cristo. Loucura para os judeus, escândalo para os gentios. E não somente isso, o seu pai na fé, o seu mestre, seu tutor, seu mentor, o seu pastor, estava preso em Roma, numa masmorra, difícil de achar. Uma situação humilhante. Eram os dois que Timóteo tinha como referência: Jesus, que tinha sido pregado numa cruz como um louco, e Paulo, que estava preso lá em Roma numa masmorra. Que nós vimos a situação que Paulo estava, naquele buraco lá na cidade de Roma, onde ele poderia ser morto pelo simples fato dos romanos abrirem uma porta e o esgoto ser despejado lá dentro. Ele morreria afogado pelo esgoto de Roma. Era esse o mestre de Timóteo. Aí Timóteo então estava ligado a Cristo e ligado ao apóstolo Paulo. E então Paulo diz: não tenha vergonha de Jesus, e nem tem vergonha de mim, que sou um encarcerado de Jesus. Paulo afirma aqui, irmãos, eu acho, a palavra de Deus, a Bíblia, ela me impressiona assim. Eu falo: Senhor, o Senhor escolhe as palavras para escrever, e essas palavras têm tanto a nos dizer. Para uma pessoa de fora, ao olhar o apóstolo Paulo, ele dizia: Paulo é um prisioneiro de Roma. Nero havia infligido uma perseguição aos cristãos, e Paulo foi acusado então de estar contra o Império Romano, foi preso e estava lá encarcerado numa prisão em Roma, junto com os criminosos de Roma. Então qualquer um que olhasse, ele é um prisioneiro de Roma, ele é um prisioneiro de Nero. Mas o Espírito Santo inspirou o apóstolo Paulo a escrever: eu sou um prisioneiro de Cristo, eu sou um encarcerado de Cristo. Você acha que isso aqui é um mero detalhe? Deus está dizendo: Paulo, você não é preso de Roma, você é meu preso. Jesus está dizendo para Paulo: você não é um encarcerado de Roma, você é meu encarcerado. Esta é a visão de um servo de Deus, irmãos. Quem define
a minha vida não é o que as pessoas pensam de mim. Quem define a minha vida é o meu Senhor. Quem define a sua vida é o seu Senhor. Você pertence a Ele, você é dele. Não importa a situação em que você esteja, você pertence a Ele. Paulo não era um prisioneiro de Nero, não era um prisioneiro de Roma, ele era um prisioneiro do Senhor Jesus. E sabe o que ele está dizendo? Eu estou nessa masmorra fedorenta. Eu estou aqui neste lugar horrível. No versículo 12 ele vai dizer, eu estou sofrendo por causa disso, mas eu estou aqui porque o meu Senhor Jesus Cristo quis. Eu estou nessa situação porque Ele é que decide a minha vida, Ele é que define a minha vida. Eu sou um preso dEle, eu sou um encarcerado dEle. Eu estou aqui porque o meu Senhor Jesus quer. Isso é uma consciência da soberania de Deus. Isso é um crente que crê na soberania de Deus. Eu sou dele, ele decide a minha vida. Eu não sou um preso dos romanos, eu não sou um preso de Nero. Eu estou onde o meu Senhor Jesus Cristo quer que eu esteja. Se eu estou nessa masmorra, é porque ele me trouxe até aqui. Eu sou o encarcerado dele. Quantos de nós creem que nós estamos exatamente no ponto que o Senhor Jesus Cristo quer que você esteja? Reflita sobre a sua situação hoje. O que você está passando hoje. O quanto você acredita que você pertence ao Senhor e que o Senhor te trouxe até esse ponto que você está. Os motivos pelos quais Ele trouxe são N motivos. Ele tem seus propósitos amorosos, corretivos, justos. Mas alguém que pertence a Ele está nas mãos dEle. Nós não estamos, irmãos, nas circunstâncias definidas pelas pessoas. Nós estamos nas circunstâncias definidas pelo Senhor. E Paulo está dizendo para Timóteo, não tenha vergonha do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele sabe conduzir as nossas vidas. Ele decide a nossa vida. Se você tiver que ser preso, Timóteo, por causa do nome dEle, você vai ser. Não tem jeito, nós somos servos dEle, Ele decide as nossas vidas. Se Ele, que é o nosso Senhor, foi preso, foi morto, o que nós podemos esperar de nós, que somos seus servos? Então o crente deve estar preparado para sofrer, porque esse é o testemunho do nosso Senhor. Nosso Senhor sofreu até a morte, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. O crente deve estar preparado para sofrer, porque o seu Senhor sofreu. Nosso Senhor Jesus Cristo sofreu. Segundo, por que o crente deve estar preparado para sofrer pelo Evangelho? Porque o Evangelho é o poder de Deus que o salvou. No final do versículo 8, o apóstolo Paulo diz, versículo 1, ele diz que Timóteo deveria estar preparado, participar dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus. Versículo 9, que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, conforme a nossa própria determinação e graça, conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. Paulo lembra a Timóteo, irmãos, que o Evangelho é o poder de Deus que o salvou. Paulo já havia escrito aos Romanos, lá em Romanos capítulo 1, não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e depois do grego. Então Paulo lembra a Timóteo aqui, que ele já estava salvo pelo poder de Deus. Ele já não tinha mais nenhuma condenação sobre ele, ele nos salvou pelo seu poder. Ele já não estava mais numa condição, ele já não mais podia receber a ira de Deus, ele não podia mais ser lançado no inferno, ele não podia mais ser separado de Deus, porque ele havia sido salvo pelo poder de Deus. Então a vida de Timóteo não estava mais ligada a este mundo aqui. O que quer que acontecesse com ele aqui não era mais importante, porque ele já estava salvo pelo poder de Deus. O que acontece com a nossa vida aqui, irmãos, nos afeta, nós nos preocupamos, mas não é mais importante do que a salvação que Deus já nos deu em Cristo Jesus. O que pode acontecer com a nossa vida aqui, neste mundo aqui? O que as pessoas podem fazer conosco? O maior poder já estava com Timóteo.
E não havia mais razão para ele se envergonhar, não havia mais razão para ele temer as pessoas. Então Paulo lembra a Timóteo aqui, como foi que Deus o havia salvado. Ele diz que Paulo diz para Timóteo, ele te salvou, Timóteo, e te chamou com um santo chamado, com uma santa vocação. Veja o que ele diz, segundo o poder de Deus que nos salvou e nos chamou com santa vocação. Aqui, irmãos, essa vocação aqui, não é o chamado de Timóteo para ser um pastor. Isso aqui é o chamado de Timóteo para a salvação. Tanto que Paulo lembra sempre quando ele fala de salvação, que a salvação não é por nossas obras. E aqui ele cita as obras de Timóteo, que não foram suas obras que o haviam salvado. Aqui é o chamado eficaz de Deus para a salvação. Paulo está lembrando Timóteo aqui da graça irresistível de Deus, do chamado eficaz, por isso que ele diz que é um santo chamado. É um chamado irresistível de Deus. Deus chamou você, isto é graça irresistível, Timóteo. Ele já te salvou e salvou por sua graça. E Paulo lembra Timóteo, e ele te salvou sem sua participação, Timóteo. Veja, ele nos salvou com santa vocação, não segundo as nossas obras. Não foi por causa das suas obras, Timóteo, que ele te chamou, que ele te salvou. Nós não fizemos nada para que pudéssemos ser salvos. A nossa vocação é inteiramente pela graça e poder de Deus, a nossa salvação. Então ele lembra Timóteo disso. E ele diz mais, e Deus nos salvou, Timóteo, porque Ele quis nos salvar. Veja, Ele nos salvou, nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação. Foi seu propósito, foi seu desejo nos salvar. Nós nunca quisemos ser salvos, nunca foi uma determinação nossa, nós nunca desejamos ser salvos. Se dependesse de nós, nós não estaríamos aqui. Mas Ele nos salvou, e Paulo diz, Ele já te salvou, Timóteo. E ele lembra Timóteo, e Deus nos salvou, não porque nós merecemos, porque foi sua própria determinação e graça. Foi pela graça que você foi salvo, Timóteo. Paulo está lembrando Timóteo, Timóteo, você não tem qualquer mérito naquilo que Deus fez. Sempre que a palavra graça é usada, irmãos, é para dizer que não há mérito em nós, é a graça de Deus, não há qualquer merecimento da nossa parte. Quando a palavra graça é usada, exclui-se qualquer mérito humano, qualquer merecimento humano. Graça é quando Deus resolve fazer-nos um favor que nós não merecemos. Então Paulo lembra Timóteo, Deus não decidiu nos salvar agora, Timóteo. Mais do que isso, Ele decidiu isso antes dos tempos eternos. Ele diz no versículo 9, graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. Quando que foi exatamente isso? Nós não sabemos, mas nós sabemos que foi antes da fundação do mundo, porque em Efésios capítulo 1, ele vai dizer no versículo 4, que nós fomos escolhidos em Cristo antes da fundação do mundo. Então Deus, em sua onisciência, em seu propósito determinado, Ele determinou isso, nos salvar antes dos tempos eternos. Então Paulo está dizendo, Timóteo, isso é maravilhoso, isso é impressionante a respeito do poder de Deus para nos salvar. Nossa salvação foi determinada por Deus antes dos tempos eternos. Deus determinou nos salvar em Cristo Jesus antes de criar todas as coisas. Como eu posso ter vergonha do Senhor Jesus Cristo, que nos deu tão grande salvação? Como eu posso ter vergonha das pessoas? Essa é a pergunta que Paulo implicitamente está fazendo para Timóteo. Como você pode ter vergonha de algo tão grandioso? Por que você está ficando tímido, Timóteo, do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo? Tire os olhos das pessoas, Timóteo. Pare de se preocupar com o que as pessoas estão pensando e pense no Deus que te salvou com grande poder. Não por seu mérito, mas por sua própria determinação e graça demonstrada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. Sempre que a palavra vergonha aparece, irmãos, ela geralmente está ligada a pessoas. Raramente você vê uma pessoa com vergonha de Deus. Vergonha está sempre ligada de um ser humano com outro ser humano. E como nós podemos temer as pessoas?
Como nós podemos ter vergonha do Evangelho perante elas? Porque nós nos esquecemos que Deus é o único que possui poder. Nós nos esquecemos que Deus nos salvou com grande salvação, e as pessoas não têm poder nenhum. É engraçado, elas não têm poder nenhum, mas nós vivemos com medo delas, com medo da opinião delas. Então Paulo está dizendo a Timóteo que Deus nos salvou com um grande poder, e Ele pode cuidar das nossas vidas. As nossas vidas não estão mais no poder nosso ou de quem quer que seja, as nossas vidas estão no poder de Deus, nas mãos de Deus. Nossas vidas estão nas mãos de um Deus que nos salvou com um santo chamado da morte para a vida, que nos salvou por sua própria determinação, que nos salvou por sua graça, não porque merecíamos, e que nos escolheu salvar antes dos tempos eternos. Então nós devemos estar prontos para sofrer por causa do Evangelho, porque Ele é o poder de Deus para a nossa salvação. Por que o crente deve estar pronto a sofrer pelo Evangelho? Porque é o testemunho do nosso Senhor Jesus, porque é o poder de Deus para a nossa salvação, e terceiro, porque o Evangelho é a vitória sobre a morte. Veja o versículo 10. Ele fala a respeito dessa salvação que foi manifestada agora pelo aparecimento de nosso Salvador Cristo Jesus, o qual não só destruiu a morte, como trouxe à luz a vida e a imortalidade mediante o Evangelho. Paulo lembra a Timóteo aqui, irmãos, que não somente o Evangelho é o poder de Deus para salvar, mas também é o poder para destruir a morte. A salvação planejada antes dos tempos eternos foi manifestada quando Jesus veio a este mundo. A morte, o que é a morte, irmãos? A morte é a consequência do pecado. Deus havia dito para Adão: no dia que você pecar, certamente você vai morrer. E então a morte passou a todos os homens, como nós lemos em Romanos capítulo 5, versículo 12, porque todos pecaram. Então todos têm que morrer. O salário do pecado é a morte. É justo que todos morram. É justo que todos morram, porque todos pecaram contra Deus, que é a fonte da vida. Então todos têm que morrer. Todos nós temos que morrer. Assim todos nós, irmãos, temos que morrer, mas nós vivemos com medo da morte. A morte passou a ser um problema de todos nós, e a gente faz de tudo para que ela não nos atinja. De tudo. E certamente Timóteo estava temendo por sua vida. E a situação de Timóteo, irmãos, era que ele pudesse morrer a qualquer momento, porque Paulo poderia morrer a qualquer momento. Os romanos estavam perseguindo os cristãos, seu pai na fé estava preso, pronto a morrer a qualquer momento. E Timóteo, sendo um pastor tímido, estava tomado dessa vergonha e talvez com medo de perder a sua própria vida, com medo de morrer. E Paulo lembra: Jesus venceu a morte. Jesus destruiu a morte. E o verbo grego aqui, destruir aqui, significa tornar inoperante, tornar ineficiente, deixar sem força. Jesus deixou a morte sem força contra nós. É o que o Evangelho nos ensina. A morte é um problema para o ímpio, irmãos. A morte é um problema para uma pessoa que não tem Cristo. As pessoas querem viver a sua vida intensamente agora. E por que elas querem viver a sua vida intensamente agora? Porque elas só têm essa para viver. Elas só têm essa vida aqui. Quando elas partirem desse mundo, o que resta para elas? Morte eterna. Aí Paulo lembra a Timóteo: Jesus destruiu a morte. Nossa vida não se resume a esta aqui. Não importa o que acontecer com a nossa vida aqui. A nossa vida não está limitada a isso aqui. Nós não precisamos viver ansiosos por proteger a nossa vida neste mundo aqui. É o que Jesus disse. Agora nós, irmãos, somos tão influenciados por isso, tão influenciados, que parece que qualquer coisa que se faça para proteger essa vida física aqui é justificável, porque afinal de contas essa vida aqui tem muito valor. Tudo o que você fizer que vai definir a proteção desta sua vida, parece que é justo fazer. E é o que as pessoas: não, pastor, mas fulano pode morrer. Mas, irmão, todo mundo vai morrer. Deixa eu
dar uma notícia para você que talvez você ainda não tenha recebido. Se Jesus não voltar nessa vida aqui, na nossa geração, nessa geração, você vai morrer de alguma coisa, meu irmão. Alguma coisa vai matar você. E você não pode escapar disso. Pode ser, eu não quero parecer trágico com você, viu, irmãos? Isso aqui não é o Jornal das 6. Pode ser uma enfermidade grave, pode ser um acidente, pode ser uma bala perdida, ou uma bala que foi direcionada para você mesmo. Pode ser uma morte súbita, mas de uma coisa nós temos certeza: se Jesus não voltar na nossa geração, eu e você vamos ter que morrer de alguma coisa, meu irmão. A destruição da morte não garantiu esta vida aqui, garantiu a vida eterna. Por isso que assim como o Senhor Jesus foi ressuscitado ao terceiro dia, Ele prometeu que nós vamos ressuscitar também. Então a nossa vida não se resume a isso aqui. Nós vamos ressuscitar para a vida eterna. Então nós não podemos, irmãos, viver ansiosos por proteger a nossa vida nesse mundo aqui. Tudo bem, nós temos que cuidar dela, mas nós não fazemos disso um Deus para nós. Mas tem gente que quando fala dessa vida aqui, não, rapaz, aí, ainda a gente quer santificar essa idolatria. Não, é mordomia, pastor. Mordomia com o templo do Espírito Santo. Mas realmente, a Bíblia diz que eu tenho que exercer uma boa mordomia com o meu corpo. Tenho que cuidar dele, mas não ser ansioso por isso. É interessante, está todo mundo indo para a academia. Não sou contra a academia não, viu? Todo mundo vai para a academia, mas eu tenho dúvida até que ponto as pessoas estão pensando em cuidar do corpo mesmo ou da sua imagem perante as outras pessoas. Se o que leva alguém para a academia é a saúde ou o temor das pessoas. A gente quer cuidar dessa vida aqui, irmãos. E se Jesus não voltar, alguma coisa vai nos levar desse mundo aqui. Por isso que ele disse em Mateus capítulo 6, versículo 27, que por mais ansioso que você esteja, você não pode aumentar um côvado o curso da sua vida. Eu acho interessante Jesus usar uma unidade de medida para falar do nosso tempo de vida. Ele quis ser irônico mesmo. Sabe o que é o côvado? O côvado era a distância aqui, do cotovelo até a ponta do dedo aqui. Ele está dizendo assim, por mais ansioso que você esteja, você não consegue aumentar isso aqui no tempo da sua vida. Você não consegue proteger sua vida. Mas a gente sofre, muito do nosso sofrimento, irmãos, é por causa do amor que nós temos por essa vida aqui. Quando eu digo nós, é nós mesmos, eu e você, isso nos dirige. Mas quando Paulo diz assim, Timóteo, não tenha vergonha de Jesus Cristo, não tenha vergonha do seu encarcerado, não tenha vergonha do Evangelho. Você está com medo de perder sua vida, Timóteo? Jesus venceu a morte. Ele destruiu a morte. Ele foi ressuscitado ao terceiro dia e prometeu que quando Ele vier nós vamos ressuscitar também. Aliás, todos vão ressuscitar. Os que creem nele ressuscitarão para a vida eterna. E os que não creem nele ressuscitarão para a morte eterna. Estes ficam preocupados com as suas vidas aqui. Mas aqueles que creem nele ressuscitarão para a vida eterna. E Paulo, irmãos, quando ele escreve aqui, Paulo compreendeu bem essa verdade. Quando ele escreve aos Filipenses, capítulo 1, versículo 21, o apóstolo Paulo diz, rapaz, depois que Jesus morreu e ressuscitou, a morte é minha amiga agora. Não é um problema mais para mim. Porque para mim, o viver é Cristo e o morrer é... Sabe o que é a palavra lucro? Lucro é vantagem. Mas morrer para mim agora é uma vantagem. Você acha que eu estou preocupado com essa minha vida? Mas quando eu leio o apóstolo Paulo, eu estudo a vida do apóstolo Paulo, eu estava conversando com o Paulinho, meu irmão, eu me constranjo. Eu vejo assim a entrega que este homem teve ao Evangelho, quando ele se converteu, e como ele de fato se entregou ao progresso do Evangelho. O Evangelho, irmãos, do ponto de vista humano, do ponto de vista do que depende de nós, ele não avança mais pelo amor que nós temos pela nossa vida.
O Evangelho não progride mais, porque nós amamos muito a nossa vida para nos preocuparmos com o Evangelho. Isso é uma realidade nossa, que nós devemos nos arrepender todo dia e reconhecer a nossa fraqueza. É o amor que nós temos pela nossa vida que não deixa o Evangelho andar, obviamente no que tange a nossa responsabilidade. O apóstolo Paulo deu sua vida para o Evangelho. Ele falou, para mim o viver é Cristo, e o morrer é uma vantagem, é lucro. E aliás, eu tenho até desejo de morrer, porque se eu morrer, eu vou partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor do que estar aqui. Filipenses capítulo 1, versículo 23. O apóstolo Paulo, por isso que eu imagino, irmãos, que ele estava lá naquela masmorra, tendo sido lançado lá naquele buraco redondo, lá abaixo do nível da rua, um lugar mal cheiroso, talvez com 30, 35 presos com ele ali, talvez loucos para matar ele. E ele estava naquela situação ali, e ele está aqui, falando, Timóteo, minha vida não está na mão dessas pessoas, minha vida está na mão de Deus. Se Deus quiser que eu morra aqui, eu sou servo dele, e para mim o morrer é lucro. O cristão, ele tem que ter outro entendimento da morte. Nosso pensamento da morte é muito mundano. A gente pensa na morte como o mundo. Não é que nós temos que sair correndo para a morte, irmãos. Eu não quero morrer. Você pensa que eu quero morrer? O pastor está querendo partir, vai nos deixar. Não, eu não quero também. Eu também quero proteger a minha vida. Mas nós temos que reconhecer que a proteção que nós damos à nossa vida, ela é muito mundana. E Paulo está lembrando Timóteo disso. Não tema as pessoas. O que as pessoas podem fazer com a sua vida? Elas podem tirar a sua vida física. Deus prometeu que você vai ressuscitar, Timóteo. Você vai estar com Cristo, o qual venceu a morte e trouxe à luz a imortalidade. Jesus trouxe a imortalidade para nós. Mas, meus irmãos, muito do nosso sofrimento é pelo valor que nós damos a essa vida aqui. E aí nós temos que lembrar do salmista. O salmista no Salmo 118, versículo 6, ele diz assim: o Senhor está comigo, que me poderá fazer o homem? Se o Senhor está comigo, nós devemos estar prontos a sofrer pelo Evangelho, porque o Evangelho é a vitória sobre a morte. O Evangelho é a vitória que trouxe a imortalidade para nós. Quarto, irmãos, para terminar, por que nós devemos estar prontos a sofrer pelo Evangelho? Porque o Evangelho é a nossa segurança eterna. O apóstolo Paulo diz no capítulo 2, versículo 11, que para este Evangelho ele foi designado para ser um pregador, apóstolo e mestre. E por isso, veja o que ele diz: estou sofrendo. Crente, irmãos, ele não ignora o seu sofrimento. Crente não diz, não, isso aqui não está doendo. Eu me lembro quando a gente era criança, e a gente é de família grande, né? Só lá em casa eram 13 filhos, né? Então quando juntava assim com os primos, assim na casa da avó, era aquele monte de criança. E às vezes a gente começava com umas brincadeiras de agredir o outro. Aí tinha aqueles orgulhosos que levavam cada tapa e olhavam e falavam assim, nem doeu? O crente não faz isso aqui, nem doeu? Eu sou de Cristo, não está doendo. O crente não ignora o seu sofrimento. O apóstolo Paulo diz, eu estou sofrendo. E o verbo sofrer aqui o liga a Cristo, porque o verbo sofrer aqui, irmãos, ele faz referência ao sofrimento de Cristo na cruz, que é uma palavra que inclusive tem na sua raiz a palavra Páscoa, que é quando Cristo morreu, sofreu, e criou um verbo no grego, que era o verbo Pásco, eu sofro. E o apóstolo Paulo diz, eu estou sofrendo. Timóteo, eu estou chamando você a sofrer, porque eu estou sofrendo, por este Evangelho, porque eu quis ser fiel a este Evangelho, e é por ele que eu estou preso aqui, e estou sofrendo. E aí ele diz, e por isso estou sofrendo estas coisas, todavia não me envergonho, porque sei em quem tenho crido, e estou certo de que ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. O crente tem que estar pronto a sofrer pelo Evangelho, porque o Evangelho é a sua segurança eterna. Ele sabe em quem ele tem crido, e Paulo diz aqui, eu estou sofrendo, Timóteo, mas eu não me envergonho, eu não tenho vergonha de estar nessa masmorra, eu não tenho vergonha de estar aqui sendo considerado um criminoso por Roma,
Eu não tenho vergonha, porque eu sei em quem eu tenho crido. Irmãos, e o apóstolo Paulo era um homem tão calejado, que quando ele fala que ele está sofrendo, é porque ele está sofrendo mesmo. Quando ele assume que ele está sofrendo, tem que ser uma coisa muito intensa, porque quando você lê lá 2 Coríntios capítulo 11, o apóstolo Paulo dá o relatório de tudo que ele passou, irmãos. Para ele dizer que ele estava sofrendo, ele era um homem calejado no sofrimento, então quando ele diz que ele estava sofrendo, é porque ele estava sofrendo mesmo. A situação dele era ruim, mas ele não tinha vergonha de Cristo por causa disso. Sabe por quê? Porque ele sabia quem Cristo é. Se eu não tenho vergonha, sabe por quê? Porque eu sei em quem eu tenho crido. É interessante esse verbo aqui, crer. Ele é usado em outras vezes na Bíblia para o verbo ver. Ver. Sabe o que ele está dizendo? Eu creio em Cristo de uma forma tão real, que é como se eu estivesse vendo Ele. Eu conheço Jesus de uma forma tão pessoal, que é como se Ele estivesse aqui comigo em pessoa. É isso que significa esse verbo aqui, eu sei. Eu sei em quem eu tenho crido. Isso aqui se aplica a nós, irmãos. Isso aqui se aplica a nós. A nossa fé em Cristo, o nosso crer em Cristo, ele tem que ser tão profundo, que é como se nós estivéssemos vendo Ele. Vendo Ele. O que para as pessoas é uma loucura, você vir aqui cantar a um Deus que você não está vendo. Cantar essas músicas a um Deus que você não vê, que você nunca viu. Aliás, o apóstolo Pedro diz que nós somos bem-aventurados. O apóstolo Paulo, aos Filipenses mesmo, ele vai dizer que nós somos bem-aventurados, porque nós amamos a Cristo, a quem nós não vimos com os olhos, mas cremos nele. Mas sabe qual é a ideia desse crer? Esse crer é tão profundo que era como se eu estivesse vendo Ele. Por isso eu sei em quem eu tenho crido. É como se Ele fosse uma pessoa presente comigo, mostrando as suas marcas da cruz que me salvou. Eu sei em quem eu tenho crido. É mais do que ver, é mais do que saber, irmãos. É como se a pessoa de Jesus estivesse abraçada com Ele. Essa é a fé que o apóstolo Paulo tinha. Ele diz, como eu posso ter vergonha? Como eu posso ter vergonha disso? Nós não vemos Jesus, irmãos, mas a nossa fé é como se Ele estivesse aqui agora, diante dos seus olhos, como uma testemunha para você, de que você não precisa temer o mundo, não precisa temer o que as pessoas pensam. Ele é real, Ele vive em nós, e Ele sabe o que você está passando, meu irmão, minha irmã. Ele sabe, e nós sofremos por causa do Evangelho. Sofremos, mas nós conhecemos a Jesus, que é o próprio Evangelho. Então o apóstolo Paulo diz aqui que Jesus era poderoso para guardar o seu depósito até aquele dia. Sabe o que ele está dizendo? Eu não tenho dúvida do que aconteceu na minha vida. Eu não tenho dúvida da minha salvação. Por isso que eu não tenho vergonha. Você acha que eu vou ter vergonha? A minha salvação não é uma possibilidade, a minha salvação é uma certeza. Eu sei em quem tenho crido e sei que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Irmãos, nós temos certeza da nossa salvação. E nós temos certeza da nossa salvação porque nós sabemos em quem nós temos crido. Nós temos certeza da nossa salvação não pelo que nós sentimos. A gente vive num país latino, irmãos, e o latino é muito sensitivo. Já viu a expressão sangue latino? O latino quer sentir as coisas. Então a gente quer sentir assim, sabe? Então vem para o culto, tem que sentir a presença de Deus. Eu li o relato de um rapaz que, se ele fosse no culto e ele não sentisse nada, então o culto não foi bom, Deus não estava lá. Ele tinha que sentir alguma coisa. Ele tinha que sentir arrepio, ele tinha que chorar, ele tinha que, sabe, ter aquela sensação. Assim, se não tiver aquela sensação, então o culto não foi bom. Então toda vez que ele sentia alguma coisa, o culto era de Deus. Quando ele não sentia nada, o culto não era de Deus. Aí um dia ele estava passando na rua, viu um político falando umas frases lá, umas frases de efeito lá, ele ouviu aquelas frases, ele ficou arrepiado. Ele falou, rapaz, das duas uma. Ou esse político se converteu e está pregando para mim agora, ou então eu estava enganado a respeito dessas minhas sensações. Você não precisa sentir, meu irmão. Você precisa saber. Eu sei em quem eu tenho crido. Às vezes eu não sinto. Eu queria imaginar o apóstolo Paulo se sentindo salvo naquela masmorra. O sofrimento faz com que nós não sintamos nada.
Sofrimento rouba a nossa alegria. Sofrimento muitas vezes parece que Deus está longe de você. Parece que você está isolado num deserto, porque você está sofrendo. E aí você começa a ter dúvidas a respeito da sua própria salvação. João Batista, quando estava encarcerado, o homem que olhou para Jesus e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando ele estava encarcerado, ele ficou com dúvida. Ele mandou perguntar para Jesus: pergunta se ele é aquele que havia de vir ou devemos esperar outros. Aí Jesus mandou dizer para ele: vai e diz a ele que os cegos veem, os coxos andam, aos pobres está sendo anunciado o reino de Deus, não precisa esperar outros, sou eu mesmo. Você sabe por que João Batista mandou perguntar? Porque ele estava sofrendo lá. E quando ele estava sofrendo, ele ficou com dúvidas. Depois da ressurreição de Jesus, os discípulos começaram a sofrer, e Jesus chegou para eles e disse: por que sobem dúvidas aos vossos corações? O apóstolo Paulo estava sofrendo. Se você fosse perguntar a respeito das sensações de salvação do apóstolo Paulo, talvez elas fossem nulas. Mas ele disse: eu não preciso sentir, eu preciso saber, e eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei quem é Ele. Nós sabemos quem Jesus é e o que Ele fez por nós naquela cruz. Lembra de Jó? Jó, quando estava sofrendo tudo aquilo que estava acontecendo com ele. Você imagina a situação de Jó, irmãos? O Senhor Deus olhou para ele e disse assim: viste meu servo Jó, homem justo e íntegro, que se desvia do mal. Imagina receber um elogio desse de Deus. Mas aí Deus permite que Jó passe por um sofrimento. Perde todos os seus bens, perde todos os seus filhos num dia só, seus 10 filhos, 7 homens e 3 moças, perde a sua saúde, feridas o acometem da ponta dos pés até o alto da cabeça, e ele senta-se, e a Bíblia diz: em tudo isso Jó não pecou com seus lábios. Mais adiante, lá no capítulo 19, versículo 25 do livro de Jó, ele diz assim: eu sei que o meu Redentor vive. A doutrina do Evangelho é que nos dá segurança em meio ao sofrimento, irmãos. Não é sentimento, não é sensação. Quero sentir. Você pode até sentir, nós podemos sentir muitas vezes. Mas o que nos dá segurança é saber em quem nós temos crido. Isso é a segurança da nossa salvação. Então Paulo diz que ele estava certo, que Jesus era poderoso para guardar o seu depósito. Sabe o que significa a palavra depósito? O apóstolo Paulo diz: a palavra depósito significa aquilo que era de mais valioso que Paulo tinha. Qual é a coisa mais valiosa que você tem hoje? Ô pastor, depois de tudo isso que o senhor falou, se eu não disser que é a minha salvação, eu mereço apanhar. Qual é a coisa mais valiosa que você tem hoje? É a sua vida física? É a sua salvação eterna. E quem guarda a sua salvação eterna é você? É você que guarda a sua salvação? Você sabe por que eu creio que o crente não perde a sua salvação? Sabe por que eu creio que eu não vou perder minha salvação nunca? Porque quem a guarda é o meu poderoso Senhor. É o meu Senhor Jesus Cristo que guarda a minha salvação. Ele é que é poderoso para guardar bem o meu depósito até aquele dia. Por isso eu não preciso ter vergonha do Evangelho, não preciso ter vergonha. Irmãos, esta é a salvação que Deus nos deu, essa é a nossa segurança eterna. Paulo então diz para Timóteo: eu não tenho vergonha de Jesus Cristo, não tenha vergonha também, não se preocupe com o pensamento das pessoas a seu próprio respeito, se você tem crido no Evangelho. Por isso que nós devemos estar prontos, irmãos, prontos para sofrer pelo Evangelho. Estar a favor do Evangelho é sofrimento. Se você não quer sofrer, você vai crer num falso Evangelho, e o falso Evangelho leva você para o inferno. O Evangelho errado leva para o inferno. O Evangelho que leva para o céu nos faz sofrer neste mundo aqui, porque este mundo não vai ver a igreja de Deus com bons olhos. Este mundo odeia Deus, odeia Cristo, e vai odiar aqueles que pertencem a Ele, vai odiar aqueles que se parecem com Ele, vai odiar aqueles que querem segui-lo. Por isso que o chamado do Evangelho é um chamado ao sofrimento, é estar prontos para sofrer. Vale a pena sofrer pelo Evangelho?
É o que o apóstolo Paulo diz: vale a pena sofrer pelo Evangelho, porque é o testemunho do nosso Senhor. Vale a pena sofrer pelo Evangelho, porque é o poder de Deus para a nossa salvação. Vale a pena sofrer pelo Evangelho, porque é a vitória sobre a morte. Vale a pena sofrer pelo Evangelho, porque é a nossa segurança eterna. Você crê nisso? Eu sei, irmãos, que nós não vamos amanhã, na segunda-feira, parar de sofrer o temor das pessoas. Eu sei que amanhã nós vamos continuar com o temor das pessoas. Sei que nós vamos ter medo de falar da verdade para as pessoas. Vamos ter medo de defender os princípios desta palavra aqui. Por medo que nós temos das pessoas, pela vergonha das pessoas. Pedro teve também. Pedro disse que não teria. Mas uma moça chegou do lado dele e falou: você anda com Jesus, né? Ele falou: nunca conheci esse Jesus. Aí ele saiu, foi para a beira de uma fogueira. Aí alguém falou: você fala igual a ele, eu acho que você é um dos... Não conheço esse homem. E começou a praguejar. Sabe o que significa praguejar? Pedro disse: faça a Deus o que quiser comigo se eu estiver mentindo para você, eu não conheço esse homem. E aí o terceiro falou: você é um deles, nunca conheci este homem. E o galo cantou. Então eu sei que por muito menos nós vamos negar o Senhor Jesus Cristo. Nós vamos ter vergonha dessas coisas. Mas por que Deus nos lembra disso? Porque Deus quer que eu esteja preparado, a depender da graça dEle. A gente vai mudando, a gente vai reconhecendo a nossa fraqueza. Nós devemos nos arrepender. Nos arrepender. Eu tenho que me arrepender pela minha covardia, pelo meu temor das pessoas, pelo medo que eu tenho de defender o Evangelho perante as pessoas, porque nós fomos chamados a sofrer pelo Evangelho. Vamos orar.